Olá, para você que é novo aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Adriana Nunes e você está no Empreendendo Fora da Caixa. Bom, gente, eu queria nesse momento estar dando uma notícia melhor para vocês, estar falando sobre um tema mais alegre, mais talvez, que gerasse mais satisfação, mas eu resolvi falar desse tema porque é muito necessário, é muito urgente. Eu estou prevendo, nós estamos prevendo e conversando com outros especialistas também da área, que algumas empresas, muitas empresas, vão acabar quebrando nos próximos meses. E muito por falta de planejamento, porque não tá fácil para ninguém. Com certeza foi realmente algo que ninguém conseguiria prever. Porque no planejamento estratégico a gente sempre traça os possíveis cenários. E os possíveis cenários, eles são traçados olhando para o passado. Então a gente já sabia de algumas gripes, já sabia de algumas coisas, mas a gente nunca iria imaginar que uma doença pudesse parar o país, parar a nossa cidade, proibir que a nossa empresa pudesse funcionar. A gente nunca pensou que pudesse correr tanto risco. Então, é uma coisa nova para todo mundo. Algumas empresas vão sobreviver, outras não. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. O que fazer, O que você pode fazer para não quebrar nos próximos meses? O que você deve fazer? Que tipo de planejamento você deve seguir? Esse é o nosso assunto de hoje. Fique com a gente até o fim que você vai ter uma surpresa. Bom, gente, como tema, o tema é um tema assim que eu não posso esquecer. Eu listei algumas coisas para falar para vocês. A gente fez assim mais rapidamente, Nós não planejamos esse vídeo com antecedência. Então eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer e vou estar falando para vocês, algumas questões. São 5 questões que eu quero abordar com vocês. São 5 ações que vocês devem adotar para evitar quebrar nos próximos meses, nos próximos 90 dias. Por quê? Porque a tendência é que a coisa se estabilize, Não é uma coisa que vai durar para sempre. Então, você tem que traçar um plano de contingência, um planejamento de emergência, algo que você vai, um plano de sobrevivência, eu diria, para poder passar esses piores meses, Sobreviver até o final e depois chegar, e realmente correr atrás, Correr atrás e reverter a situação negativa que ocorreu nesses meses. Bom, uma coisa, que eu sempre vejo nos vídeos de psicólogos e sempre a gente aborda é que quando, diante do perigo, diante de uma ameaça, existem 3 reações do ser humano. A primeira é a paralisia, Fica paralisado, fica assustado, uma delas. A segunda reação é a fuga, Quando a gente fica assustado, fica com medo de alguma coisa, a gente foge. E a terceira é a luta. A gente vê isso muito também nos animais, Ou o animal finge de morto, Você já viu? Às vezes ele vê que já não dá para lutar, ele finge de morto, ou ele luta, fica agressivo, Ou ele corre. Não é assim que a gente também age. Então, o que acontece? O que a gente está vendo? Algumas empresas, as empresas maiores, a gente já está vendo ações das empresas, Elas estão lutando para continuarem existindo. Os supermercados estão muito felizes, Porque para eles está ótimo até agora, As farmácias nem se fala, Alguns setores ainda não pararam e não estão preocupados, tão preocupados assim. Mas o que a gente vê? A gente vê que algumas empresas, algumas empresas pequenas estão ainda em estado de paralisia, ou seja, elas estão atônitas, elas não conseguem agir, elas ficam reagindo a tudo que acontece, elas não conseguem tomar ações efetivas. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas, de 5 ações que vocês devem tomar para poder reverter essa situação, tá ok? Então, as 5 ações que vocês devem tomar, A primeira que eu vou falar para vocês é a questão dos extremos, Quais são os extremos? Os extremos são aqueles seguinte, algumas pessoas que estão em pânico,
né, que não conseguem fazer nada, que está achando que vai morrer todo mundo e que está tudo perdido. E o outro extremo é aquele que não está nem aí. Ah, isso é bobagem, eu vou sair, eu vou fazer acontecer. Não, não é assim mais, né, gente? Na minha cidade aqui, a gente não tem essa opção, nós não podemos funcionar. Então, a minha empresa está parada, né, a parte de fotografia, eu não estou atendendo. Por outro lado, né, os serviços online estão funcionando adequadamente. A gente já entendeu a lição, a gente já entendeu que o perigo está em aglomerações, né, que a gente deve ficar em casa. Nós já entendemos essa lição. Mas esses extremos não são bem-vindos, porque os dois, né, geram problemas. Quem está burlando tudo isso, né, quem está continuando fazendo a mesma coisa, pode se contaminar e levar isso para outras pessoas. Aquela pessoa que às vezes está muito, né, ela realmente está muito neurótica, ela não consegue lidar bem com isso, ela pode adoecer simplesmente com esse pânico, né, com essa histeria, que às vezes é de achar que a morte é inevitável, que não tem jeito, né, de ver vídeos negativos. Então, ou seja, às vezes ela tá em casa, ela tá fazendo tudo certinho, mas ela não tá legal. Então, a gente vê que você estar bem, né, você, apesar de tudo, né, você estar bem, você estar equilibrado, vai permitir que você tome as ações necessárias. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, façam o que for necessário. Né? Sigam as orientações, procurem se orientar com médicos, deem a segurança para os funcionários, caso vocês tenham funcionários, né? Exercitem a empatia, né? Por quê? Porque a saúde, tá, gente? A gente quer sobreviver financeiramente, né? A gente quer que a empresa tenha lucro, só que sem saúde não adianta nada. Essa lição eu já aprendi há muito tempo, quando eu tive um problema de saúde sério, a minha empresa ia muito bem e não adiantou nada. Ou seja, se você não estiver bem, né, se as pessoas adoecerem, não tem como, né, a gente não consegue trabalhar. Então a saúde sempre em primeiro lugar, a segurança, né, pensar nas outras pessoas. Então, estar bem, estar equilibrado é a primeira ação, é você se preocupar realmente com o seu equilíbrio, com a sua segurança e com a segurança das outras pessoas. Então, essa é a primeira questão. Bom, a partir do momento que você está equilibrado, bom, aí a gente já pode tomar outras ações mais práticas, né? Aí já podemos falar de negócios. Bom, primeira questão, fique atento a todos os benefícios que aparecerem. Realmente não é só você que está com problemas, são vários setores. Então, vão acontecer várias iniciativas de bancos, do governo, né? Podemos ter isenções, né? Já está acontecendo, a Caixa Econômica Federal saiu na frente, alguns bancos estão acompanhando. Então, fique atento. Por quê? Porque às vezes aquela conta que você está preocupado para pagar não vai ter que ser paga, né? Você às vezes vai ter uma carência, você vai poder pagar mais tarde. Então, tudo que você puder, uma conta que você não puder cortar, né? Que não tiver jeito, você precisa ter aquela despesa e você puder adiar, melhor ainda. Então, tudo que você puder adiar, adie, ok? Não se preocupe, às vezes, querer pagar tudo, porque você pode precisar daquele dinheiro para outras coisas. Então, eu listei aqui, né? Vão surgir agora, já estão surgindo, né? Nós não vamos ter tempo de falar de tudo, mas já estão surgindo benefícios, já estão surgindo isenções, né? Nós já temos bonificações, né? Certas verbas indo para alguns setores. Então, fique atento, né? E sempre que você quiser se informar, cuidado com fake news. Ah, chega lá no celular, clique nesse link porque o governo está ajudando. Não, vai direto no site certo. Clique nesse link que a Ambev está dando álcool gel. Para com isso, porque não... É incrível, né, gente? É incrível. Essa situação difícil, tanta gente desesperada e ainda tem golpista, ainda tem gente que quer aproveitar para poder realmente espalhar vírus, né? São mais vírus ainda, não bastasse esse. Então, vá direto ao local ideal, né? Ao local adequado para poder se informar, né? Cuidado quando a coisa vem para você, para uma mensagem de WhatsApp. Outra questão, né? Linhas de crédito de verdade, né? Com juros baixos mesmo, porque alguns bancos tomam boas iniciativas, outros simplesmente querem financiamentos, querem oferecer financiamentos com altos juros simplesmente porque eles vivem disso.
Então toma muito cuidado, né? Tem banco aí aumentando realmente o limite do cheque especial. Gente, não é hora de usar cheque especial de jeito nenhum. Não é hora de usar limite do cartão de crédito, né? Não é hora disso, né? Esses juros altíssimos só vão virar uma bola de neve. Você vai ter que arranjar outras formas, né, de resolver essa questão com juros mais baixos. Outra questão que a gente quer, né, abordar são negociações, né, gente? Muita empatia. Alguns setores, hoje você tem a possibilidade de negociação que em outras épocas você não teria. Por quê? Porque a situação pede, né, uma postura diferente, né, dos seus fornecedores, pede uma postura diferente dos bancos, até os bancos, né, aqueles mais duros, aqueles que realmente não cedem nada, estão começando a ceder, porque eles sabem que não tem jeito. Né? Eles preferem às vezes pegar um financiamento e dar uma carência, né? Sabe que 2 meses seguintes você não vai conseguir pagar, joga lá pro final, mas qualquer coisa é melhor, né? Do que às vezes você ficar angustiado com as contas, né? Então, são essas primeiras questões que eu falei para vocês. Tudo que você puder negociar e ficar atento a todos os benefícios que estão surgindo para as empresas, né? E para os profissionais liberais, fique atento a todos esses incentivos que você vai minimizar a situação. A segunda questão, né? A segunda questão que eu quero colocar para vocês, que também é muito importante, é a questão do corte. Corte tudo que você puder, tá? Agora não adianta, é uma hora de sacrifícios. Então, tudo que você puder cortar é importante. É dolorido, é difícil, mas é melhor do que você criar uma bola de neve que depois você não vai dar conta. Lembre-se que o objetivo agora é sobreviver, né? Economizar e sobreviver. Então, fique atento aos custos fixos, que são aqueles custos que você tem, né? Independente de produção, independente do que você vai vender, né? Aqueles custos, se você não vender nada, você tem. Então, você vai ter que mexer nesses custos. Inclusive, né? A questão de negociação do aluguel, né? Que muita gente está caladinha, mas é o que impacta em muitas empresas, né? Muitas empresas quebram por conta do aluguel, que é um custo fixo, né? Você tem um aluguel, tá num lugar até legal, mas se você tá fechado, como é que fica? Você não vai conseguir faturar aquela quantidade diária para poder pagar o aluguel. Então, tomar cuidado, realmente renegociar, é uma questão, é uma situação completamente atípica, né? Então, vão acontecer negociações que nunca aconteceram. Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu, vão acontecer negociações que nunca aconteceram. Então, ficar atentos, né? Porque esse problema que você está tendo não é só você, né? Muita gente está tendo esse problema. Então, cortar o que puder, tá? Trabalhar com custo mínimo de operação, o que você puder terceirizar, o que você puder trabalhar com profissionais, colocar seus funcionários trabalhando em segurança na casa deles, o que você puder trabalhar online, né? O que você ampliar, né, seus atendimentos, tudo o que você puder economizar nesse momento, você vai ter que fazer, tá ok? Uma questão também para os autônomos, né, para os pequenos. Às vezes a sua atividade, né, você presta um determinado serviço e você naquele momento está impedido de fazer aquele serviço. Então, às vezes você vai ter que se redescobrir, usar um pouco da criatividade para realmente nesses meses usar uma outra habilidade que você tem ou fazer um outro tipo de serviço para sobreviver, tá? Os bem pequenos, né? Aqueles que prestam serviços, então ficar atento a isso, tá? Eu vou fazer outro vídeo mais tarde, como as empresas estão se reinventando nesse sentido, ideias criativas também. Aguarde o próximo vídeo que a gente vai falar mais sobre isso. Eu já falei sobre as oportunidades, né? Algumas oportunidades vão chegar até vocês, agora outras não. Então, a terceira questão que eu quero colocar é você ficar atento a questão dos seus, realmente dos seus fornecedores e das suas dívidas, né? Você chegar realmente renegociar, né? O que você puder renegociar, né? Você realmente poder cortar aquilo que você pode cortar, certo? Às vezes tem coisas que você não pode cortar, tem coisas que não tiveram a iniciativa, né? De te oferecer uma carência, mas você pode procurar, né? E conversar. Ok?
ok? Tudo é possível nessa época, até as questões da permuta, né? A permuta. Tem muita gente aí que tem estoque, tem muita gente que tem produtos a oferecer, mas não tem dinheiro. Então, as trocas podem ocorrer nessa época, né? Então, criatividade, capacidade de negociação nesse momento vão ser fundamentais. Gente, essa questão dos sites, do marketing digital. Tem gente que está adiando muito tempo investir no marketing digital. Eu queria trabalhar com e-commerce, mas eu fiquei adiando. Pois é, né? Quem realmente tomou a iniciativa agora está melhor. Então, é interessante, né? Por quê? Porque quando você amplia seus serviços online, você vai poder trabalhar mais nesse tempo tão difícil, né? Você não vai ficar parado. Então, o pessoal aí do marketing digital não vai sentir tanto, né? Quanto aquela pessoa que só trabalha presencialmente. Então, de repente, é a hora de você já tem um site, já tem serviços, ampliar isso, né? Em casa, no seu home office, você começar a tornar a tua empresa mais ativa, certo? Na internet, né? Mas você vender mais produtos, né? E avançar nessa área. Então, a oportunidade, a necessidade agora é essa, ok? E por último, a gente vai falar da relação com os clientes. Gente, eu falei com muita coisa, eu comecei a enumerar, mas o importante às vezes eu lembro de algumas coisas, então pode ficar assim, não é uma necessidade, né, de colocar só 5, eu coloquei mais. Mas vai lembrando e vou falando. Então é o seguinte, uma última questão, né, que eu coloquei aqui, que eu anotei, é a questão da fidelização dos clientes. Então, nessa hora difícil, você está cortando gastos, seus clientes também estão cortando. Então, é a hora de você realmente investir na fidelização, de você premiar aqueles clientes que estão com você, aqueles clientes que pagam em dia, aqueles clientes que não te abandonaram nessa hora difícil. Então, é a hora de oferecer tudo para eles, né? Bônus, pontuações, tudo que eles puderem, brindes, sorteios, tudo que às vezes você estava oferecendo antes para captar outros clientes, agora você vai oferecer para manter aqueles clientes que você tem, certo? Aqueles clientes que não desmarcarem, remarcarem, então todos eles você realmente premiá-los, né? Ter a gratidão, ser grato a eles e também oferecer algo como sinal dessa gratidão, estar, né, mais próximo deles com atendimento online, né? Oferecendo algo que agregue valor ao seu serviço. Bom, gente, para não ficar muito extenso o vídeo, tinha muita coisa para falar, né? Eu acabei falando mais de 5 coisas, então, mas tudo bem. Então, o que acontece? Algumas coisas que eu achei emergenciais. Então, eu coloquei aqui algumas coisas mais importantes, mas a gente vai continuar falando sobre ações, né, mediante essa crise que está acontecendo, essa ameaça, né? É um planejamento de guerra. É um planejamento emergencial e tudo que a gente puder ajudar o pequeno empreendedor, porque já vai ser muito sacrificado, a gente vai poder ajudar, tá ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal e fique com a gente.